Boa noite, paz seja convosco. Estamos de volta para trazer mais uma palavra de fé, de esperança que todos nós precisamos. Espero que todos vocês estejam bem, vivendo a graça, o poder, o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre a vontade de Deus e o futuro. O nosso texto é a carta de 1 João 2,17. Assim está escrito: o mundo passa com seus enganos, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O mundo passa com seus enganos, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Quando nós falamos sobre o futuro, precisamos entender qual é a vontade de Deus com relação ao futuro e qual é o real e verdadeiro papel de todos nós como igreja com relação ao futuro. A vontade de Deus com relação ao futuro é trazer de volta a salvação para as pessoas que amamos, é acordar a igreja para o papel da igreja, uma igreja semeadora da palavra, uma igreja que tem o modelo e os padrões da igreja primitiva, uma igreja que saía de casa em casa semeando a palavra, semeando o poder e as maravilhas de nosso Senhor Jesus Cristo. E a vontade de Deus com o futuro é trazer de volta a igreja para que ela possa alcançar o perdido a qualquer custo, alcançar também a nossa Jerusalém, a nossa família, a nossa Judéia, os nossos parentes, a nossa Samaria, os nossos amigos, colegas, vizinhos, e depois a outros lugares que seja necessário. Esta é a vontade de Deus com relação ao futuro. O Senhor Deus nos ama e quer o melhor para todos nós. Sua vontade é boa e perfeita, mas todos nós, como igreja do Senhor na face da terra, nestes tempos de adversidades, de provações, de lutas, de apreensões, devemos ser portadores da vontade de Deus para todas as pessoas que nós possamos encontrar. Para entendermos mesmo sobre a vontade de Deus e o futuro, é necessário exercitar a nossa fé, de uma maneira que mesmo diante de todos os obstáculos, seja uma fé de resultados. Portanto, nós, como filhos do Deus Altíssimo, devemos ter a certeza que temos a proteção de Deus. Essa era a certeza da igreja primitiva. Ela tinha certeza da proteção de Deus e não duvidava dessa certeza. Por isso, nós somos alcançados e somos a igreja dos nossos dias. Precisamos entender que cada um de nós somos surpreendidos por Deus a cada momento. Deus nos surpreende a cada momento. E nós temos que entender isso. Mas para entender que Deus nos surpreende a cada momento, nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, para que assim possamos ser portadores da vontade de Deus com relação ao futuro. Um dos grandes desafios da vida cristã é sabermos quando vamos interpretar a vontade de Deus. É saber que nós somos, nos dias de hoje, mais do que nunca, seres ansiosos, cheios de preocupações, devido a tudo que está acontecendo, ainda mais. Mas temos que entender que Deus tem algo precioso para a igreja dos nossos dias, e nós precisamos ser uma igreja forte, uma igreja que entenda a vontade de Deus. Entender a vontade de Deus com relação ao futuro é entender também que Deus é o dono de tudo, até mesmo da nossa própria vida, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada toda a glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Deus é o dono de tudo, de todas as coisas, inclusive do amanhã. Ele é o único ser capaz de controlar inteiramente tudo que existe no curso
cartucho da vida e do universo. E o seu propósito não é frustrado. O seu propósito é alcançar a todos quanto possa ser alcançado. Esse é o nosso papel de igreja para alcançar a vontade de Deus quanto ao futuro. Como filhos escolhidos e chamados, precisamos entender o propósito de Deus e a vontade de Deus com relação ao futuro. O nosso papel como igreja, em nossos dias, nestes tempos de tantas lutas, tantas adversidades, tanta insegurança, tanta incerteza, é abrir o nosso coração para o Espírito Santo e ouvir a voz de Deus e nos colocarmos na brecha. O Senhor Deus é capaz de tudo. Seu poder transcende a nossa realidade e as nossas necessidades. O Senhor é capaz de agir da melhor e mais poderosa maneira diante de todo o universo, trazendo para nós o resultado de bênçãos que Ele tem preparado para a nossa vida. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder de Deus atua na igreja. A igreja primitiva entendeu que o poder de Deus atuava sobre ela. E hoje, mais do que nunca, nós como igreja, a geração que está preparando para subir, mais do que nunca nós temos que entender que o poder de Deus atua em nós. E o poder de Deus é alcançar a nossa Jerusalém, é alcançar a nossa Judéia, é alcançar a nossa Maria, e depois mais além, se for possível. Nós temos que entender que esta é a razão de Deus com relação ao futuro. A vontade de Deus no futuro é a expressão de tudo aquilo que Ele deseja executar em nós, por nós e através de nós. Isto é sempre nos capacitando para que a vontade dele se estabeleça. A vontade de Deus com relação ao futuro é que todas as pessoas possíveis sejam salvas. Essa é a nossa tarefa como igreja, fazer a vontade de Deus com relação ao futuro, semear a palavra, semear as boas novas, semear com toda a fé, com todo o coração. A vontade de Deus com relação ao futuro é que a nossa geração possa cumprir o ID, a nossa Jerusalém, a nossa família, transformando a nossa casa num lar de salvação. O ID, alcançando a nossa Judéia, os nossos parentes, que a palavra do Senhor, que a autoridade do Senhor que está sobre a nossa vida, alcance a nossa família, os nossos parentes. O ID, a nossa Samaria, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas, e depois, se possível, a outros lugares. Esta é a vontade de Deus com relação ao futuro. Uma igreja forte, uma igreja atuante, uma igreja que não recua, uma igreja que vai em frente. Meu irmão, minha irmã, nós somos a igreja da última geração. E Deus espera que cada um de nós possamos fazer da nossa casa um lar de salvação. Deus espera que cada um de nós possamos cumprir o ID. Há poder, o Senhor tem conferido poder à igreja. Nós não podemos mais recuar, nós temos que ir em frente. O Espírito Santo está nos capacitando a cada dia para semear a palavra de Deus. E nós temos que cumprir a ordenança de Jesus. Esta é a tarefa da igreja que vai subir. Esta é a tarefa que o Senhor tem para nós. A vontade de Deus com relação ao futuro é que nós sejamos uma igreja forte, uma igreja atuante, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das incertezas, das inseguranças. O Senhor está conosco. Nós temos o Espírito Santo para fazer a obra, nós temos o poder da palavra para fazer a obra, nós temos a autoridade de Jesus para fazer a obra, e tudo aquilo que nós vamos fazer em nome de Jesus, o Pai vai conceder. E esta é a vontade, que nós possamos cumprir o ID, semear a palavra em tempo e fora de tempo. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós sabemos que a sua vontade, que a vossa vontade é fazer da igreja de nossos dias uma igreja que não recua, uma igreja forte,
Uma igreja capaz de profetizar sobre as pessoas a cura, a libertação, a salvação. Uma igreja que tem o poder e a autoridade para profetizar sobre a cidade, declarando a vitória, a cura, a libertação e a salvação. Uma igreja que tem poder para profetizar sobre a nação, declarando a cura, a libertação e a salvação. O Senhor tem nos conferido a autoridade, que o Espírito Santo neste momento esteja agora adentrando sobre cada lar, sobre cada família, transformando cada lar num lar de salvação, dando toda a autoridade e todo o poder para que a vossa palavra seja semeada e que nós possamos receber, Pai Celeste, toda a graça, bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém.